texto que todos nós já conhecemos, eu já ministrei várias vezes, mas o Espírito Santo durante esta semana, ele me tem levado para 3 pontos. São 3 pontos e vou falar de 3 pessoas. E o mais incrível, quando Deus estava ministrando ao meu coração sobre esta palavra, eu disse: Deus, mas eu já preguei esta palavra. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, disse: não, é isto, assim, assim, assim. Sabem porquê? Porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Ela tem muitos anos, mas quanto mais nós nos abeiramos da palavra, há sempre alguma coisa que nós descobrimos. E nós dizemos: uau, fantástico! Então eu hoje quero passar para vocês aquilo que Deus tem colocado sobre o meu coração. E mais incrível, ontem, eu tive o prazer de poder usufruir daquilo que Deus é mais uma vez. Eu estava no Intermarché, propaganda ao Intermarché, por acaso foi o Inter, não é verdade? Está ali. Ao Intermarché, eu já estava a vir com as minhas compras e estava a vir embora e vem um rapaz, um imigrante, não vou dizer qual é o país, para não chocar ninguém, e então ele vinha com um saco e vinha com umas meias nas mãos e a dizer: não quero comprar. E eu disse: não, meu querido, não quero, obrigada, mas eu tenho muita fome, dê-me alguma coisa para eu comer, que eu estou com muita fome. Uau! A gente pensa logo: este quer é lucro comigo. E nisto eu disse assim: olha, meu querido, eu já estou a sair, eu tenho pessoas à minha espera e tinha pessoas à minha espera e eu estou mesmo já de saída. E nisto eu abro a porta do carro para pôr as compras e ele disse: olha, mas eu estou com fome. O nosso chip humano diz assim: olha, mais um que quer comer, mais um que quer usufruir. Nós, seres humanos, nós somos muito malandros. E quando eu vou pôr as coisas no carro, eu vejo uma vitamina, a nossa revista. E por acaso a vitamina que eu lá tinha já era antiga, foi do último mês. As novas já tinham ido embora. Eu saio, eu ponho as compras no carro. Ele disse: eu tenho fome. Por favor, ajude-me. Eu disse: olha, meu querido, eu já não vou entrar no Intermarché, mas olha, eu quero te dar uma coisa. Eu quero te dizer que mais importante que eu te dar um prato de sopa ou um pão, mais importante disso, eu quero te dar Jesus Cristo. E nos breves minutos, eu disse: olha, aquilo que tu precisas é de Jesus na tua vida. E coloquei-lhe a mão sobre o seu coração e disse: olha, tens aqui esta revista, lê, é a palavra de Deus. E ele dizia: a sério? Eu disse: olha, vai à nossa casa, nós estamos aqui, nós estamos em Fátima. Disse: olha, está aqui o meu telefone aqui embaixo, telefona. E eu estou a orar para que ele hoje esteja em Fátima, porque ele está em Fátima. E eu disse: olha, se eu te desse dinheiro, é claro que tu ias comprar, ias comer, mas isso não ia mudar a tua vida. Mas Jesus, ele muda a tua vida. E eu pus-lhe a mão assim no peito e disse: olha, Deus te abençoe. E ele ficou a ler e ele disse: é igreja sim, nós somos uma comunidade cristã e evangélica, serás muito, mas muito bem-vindo. Eu expliquei-lhe onde é que era e quando eu disse Fátima, ele disse: então eu vou a Fátima. E nisto, quando eu vou, pego no carro. Eu tinha comprado um pack de leite e nisto o Espírito Santo falou: e agora? E agora, vais-te embora? Eu buzinei o carro, tirei um pacote do pack e disse: olha, meu filho, vem cá, é o que eu tenho aqui, porque o resto que eu tinha não dava para ele comer ali. Eu dei-lhe o pacote de leite. Eu estou a fazer marcha atrás, eu estou a sair do parque. Eu vejo ele a colocar as coisas em cima de um tablier do carro, de um carro que lá estava, a abrir o pacote de leite e a beber o leite. E eu saí daquele lugar e disse: Deus,
realmente tu nos colocas à prova. E a tua palavra só é eficaz quando nós ouvimos e quando nós pomos em prática. Talvez alguns de vocês assim, pastora, porque é que você não entrou? Porque é que você não foi dar pão? Porque eu naquele momento eu tinha pessoas à minha espera. E uma coisa que eu não gosto de fazer é esperar as pessoas. Se eu tenho um compromisso de 1 hora, eu tenho que lá estar àquela hora. Mas eu acredito que Deus usou tudo isto para me mostrar a palavra que nós vamos ouvir nesta manhã. Eu quero vos falar de um paralítico, eu quero vos falar de um facilitador, eu quero vos falar de um promotor. E nós vamos pensar um pouquinho, de certeza que vocês todos já ouviram falar, ou alguns já ministraram a palavra de Atos 3. O paralítico era paralítico e mendigava à porta Formosa, à porta do templo. 3 personagens para a história da vida deste homem. Nós temos um homem paralítico que pedia esmola. Temos um facilitador. A palavra de Deus nos diz que o levavam todos os dias, diga todos os dias à porta do templo. Uau! Levavam e buscavam. Não havia cadeira de rodas. Ou seja, havia alguém de boa vontade, havia alguém que era tão generoso. Eu não era capaz. Força não é comigo. Podem pôr a fazer outras coisas. Agora carregar, eu sou muito fraquinha a pegar força. Mas havia alguém, havia um homem que pegava naquele paralítico e todos os dias levava à porta do templo e ia buscar também. Uau, fantástico. Que bênção, não é verdade? Este homem, este amigo, trazia-o todos os dias para a porta do templo e para pedir esmola. Temos depois... Deve ser o meu telemóvel, amor. Está ali. É que eu tenho o som. É. Temos depois aqui 2 promotores que foram aonde? À igreja. Por onde eles passaram? Pela porta. Qual porta? Onde estava este paralítico e este mendigo. Nós temos estes 2 promotores que nós podemos ver que eles entraram para onde estava o paralítico. Vamos pensar, o homem pode ser tu. Homem, mulher, criança. Paralítico, pastora, por amor de Deus, você não tem olhos, não está a ver que eu não sou paralítica, que eu não ando numa cadeira de rodas, que eu estou bem de saúde, amém, graças a Deus. Mas nós vamos pensar um pouquinho mais, vamos pensar no nosso interior. Quando eu cheguei àquele homem e quando eu lhe dou a vitamina que é a palavra de Deus, eu acreditei que aquela palavra pode ser semente de transformação, de salvação para a vida daquele homem. Obrigada, Jesus, eu acredito. Mendigo. É um homem mendigo e paralítico. O que é um facilitador? É alguém ou um objeto que facilita, que torna-nos tudo muito mais fácil. Alguma vez, antigamente, a gente tinha as coisas que a gente agora tem. Nós temos uma vida facilitada. Não precisamos de fazer fritura, que já se tudo faz tudo assim no air fryer, como é que essa coisa se chama, no air fryer, como é que é essa coisa? É um objeto assim, a gente põe lá dentro e sem um óleo. Eu tenho uma fritadeira que frita batatas só com um fio de azeite. Ou seja, nós temos uma vida facilitadíssima. É tão bom. Nós gostamos de vida facilitada. A gente até se pudesse, alguém ia trabalhar por nós. Amém? Podem dizer amém? Calão, você é calão. Não, é você que tem que ir trabalhar. Mas se nós pudéssemos, nós só chegávamos lá ao fim do mês e dizíamos, olha, qual é o ordenado? Tive cá alguém que facilitou a minha vida, que veio cá e que trabalhou. Nós todos gostamos de ter facilitadores na nossa vida. Nós gostamos que tudo se torne muito mais fácil. E nós podemos ver que este amigo, esta pessoa, este homem, todos os dias facilitava a vida daquele paralítico e daquele mendigo. Promotor, o que é um promotor? É alguém que promove ou dá principal impulso de alguma coisa. O promotor é aquele que promove alguma coisa ou dá o primeiro impulso para alguma coisa. Nós temos Pedro e João. Eles foram promotores.
Não foram para vender casas, não foram para vender algum produto de cosmética, não foram para vender um colchão, ou seja, aquilo que for. Eles promoveram quem é Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma e aquele que continua a fazer o mesmo. Meus queridos promotores, estamos tão preocupados em promover aquilo que não traz esperança e nos esquecemos daquilo que traz esperança. 3 personagens que ao longo da nossa vida vão passando. Primeiro, o homem paralítico. Este homem era paralítico desde nascença. Era colocado na porta da igreja. Não era um mercado. Não era à porta de uma casa de um homem rico. Era na porta da igreja. Incrível! Este homem não podia ter escolhido melhor lugar. Pastora, ele ia para a porta da igreja. Não ia para o café. Não ia para um mercado. Ele ia pedir, era colocado na porta da igreja. Que maravilha, pastora! Que bênção! Melhor lugar não podia encontrar. Correto. Pior é o resto. Este homem se conformou com o seu estado físico e até era conhecido. Olha, o paralítico que está à porta. Olha, aquele que está a mendigar. Porque na altura não havia segurança social, não havia qualquer ajuda. Ele estava a pedir. Muitas são as pessoas que nós conhecemos e estão presas. Eu esta noite, esta madrugada, tive um pouquinho de dificuldade. É bonita, né? Da Icir. Eu não sou invejosa, podem comprar que está ali na livraria. Mas esta é minha. Foi-me oferecida. Vocês sabem que muitas das vezes nós conhecemos pessoas e nos colocamos nós. E hoje eu estava com um pouquinho de dificuldade de dormir. E desde as 4 da manhã até às 6 e pouco foi a hora que eu me levantei. Eram 6 da manhã. Eu tive um sonho terrível. Terrível. E eu estava a dizer que muitas são as pessoas que nós conhecemos que estão presas fisicamente e emocionalmente. E quando eu acordo de um sonho que eu sinceramente apetecia-me ir à bufatada. Não era o meu marido. Apetecia ir à bufatada para quem estava a sonhar. E o nosso emocional, o nosso estado, muitas das vezes nós ficamos presos a um passado que nos aprisiona. Que nós queremos avançar nas coisas de Deus e não avançamos. Nós queremos avançar com a família e não avançamos. Nós queremos avançar na área financeira e não avançamos. Nós queremos avançar no casamento e não avançamos. Sabem porquê? Porque estamos paralíticos. Diga, paralíticos. Emocionalmente e fisicamente. Não avançamos. E eu, quando eu desci e comecei a beirar-me da palavra, eu disse, Deus, por favor... E vou-vos dizer que são coisas que já aconteceram há 30, quase perto de 40 anos. É incrível, não é? A nossa mente é muito criativa. Eu disse, que é isto? E eu quando estava a beirar-me da palavra, disse, o que é isto? Eu não aceito o meu passado voltar à minha vida. Porque eu estou livre em Cristo Jesus. Jesus me libertou, eu não quero isto. Mas o danadinho, ele vem nos aquietar. O que é que nós temos que fazer? Sabemos quem somos, sabemos aquilo que Deus fez à nossa vida e nós continuamos. Nós não paramos, nós não estagnamos, nós não nos deixamos ficar paralisados. Muitas são as pessoas que ficam presas ao seu passado, emocionalmente, fisicamente. Quantos casamentos não dão certo? Porque você um dia ficou lá preso no seu passado. No outro relacionamento. Quantos relacionamentos em amigos se quebram? Porquê? Porque perdemos a confiança. Achamos que aquele vai fazer o mesmo que aquele. E eu pedi perdão quando eu estava a entrar no carro e quando eu vejo aquele homem a pegar o litro de leite e a beber, eu disse, meu Deus, me perdoa, o homem realmente tinha fome. Alô? Mas às vezes, porque nós temos sido tão traídos, tão ultrapassados por tanta gente,
A gente achamos que quem está à nossa frente vai fazer o mesmo que fez o outro. Mas eu dou graças a Deus que aquele homem não fez o mesmo que fez o outro. Ele bebeu o leite que eu lhe dei. Se ele não bebeu todo é com ele, mas pelo menos bebeu. E muitas das vezes nós ficamos aprisionados, estagnamos a nossa vida e o nosso futuro hoje é cinzento. Diga, é cinzento. Eu quando saí de casa estava a ver ali cinzento, já não me lembro com quem, com a Cira. Cira, acho que está de chuva. E ela disse, não, está um solinho lindo. Por trás estava cinzento, aleluia. Mas à nossa frente estava um sol a raiar. É isto que acontece à nossa vida, meus queridos. É isto que acontece à nossa vida. E nós podemos ver que este homem ficou naquele estado porque não tinha esperança. Este homem todos os dias estava à porta do templo. Eu ontem, quando eu cheguei aqui à oração, ainda faltava, vocês sabem que eu gosto de vir mais cedo, e eu estacionei o meu carro ali, e eu comecei a ouvir o louvor, porque eu estava aqui a ensaiar. Uau! Deus é incrível! Nós é que nos esquecemos do que Ele é. E eu disse, uau, que privilégio esta gente tem da rua de ouvir a palavra de Deus. E estavam eles aqui a ensaiar. E vocês sabem uma coisa? Quantas vezes nós não estamos como este paralítico? Ele ficava à porta da igreja. Ele ouvia os brados de júbilo, ele ouvia o louvor, ele ouvia a pregação, ele ouvia as pessoas. Uau! Sabem porquê? Porque o povo tinha passado poucos dias antes no primeiro avivamento. E havia um rebuliço. Deus se estava a mover. E este homem ouvia tudo. Diga, ouvia. Onde é que ele estava? À porta do templo. Quantas vezes, meus queridos, nós estamos como este homem. Entramos fisicamente, mas estamos fora da porta. Estamos do outro lado. É como se estivéssemos do lado de fora. Sabemos os preceitos, sabemos até a Bíblia, até podemos conhecer a palavra, mas estando aqui, nós estamos como se estivéssemos lá fora. Estamos perdidos, presos, apáticos. Os anos passam e nada acontece. E não conseguimos ter uma experiência daquele que ouvimos falar. Meu querido, dá graças a Deus por tu teres ouvidos para ouvir, olhos para ver, pés para andar e mãos para tocar. Meu querido, dá graças a Deus. Tu estás neste lugar e aproveita os teus sentidos todos para te envolveres, para entregares a tua vida a Deus e poderes usufruir de teres uma experiência verdadeira com Deus. Este homem estava preso emocionalmente e fisicamente. Não seria fácil para este homem, esperando pelos olhares dos outros que lhe davam uma esmola. Talvez da acusação ou do repúdio. Vocês sabem quando é uma pessoa deficiente, a gente se mistou. São os domãozinhos, coitadinho. E a gente dizemos, coitadinho. Não tem perna, não tem braço, é cego, é surdo, é mudo. Coitadinho. E a gente estamos ali como uma que é a compadecida, não é verdade? Ai, não estou compadecida. E não fazemos nada. Nada. Quando é uma pessoa diferente, ou pela maneira de vestir, ou pela maneira de estar, ou por aquilo que faz, os nossos olhares são diferentes. Alô? O ser humano é assim. Se tu estás muito bem vestido, as pessoas, uau, querem logo estar perto de ti. Se tu estás mal vestida, pindérica. Alô? Os nossos olhares, eles mudam. Este homem estava naquele lugar a ser olhado e talvez, para alguns, servir de acusação e repúdio. Segundo, um facilitador. Quem gosta da vida facilitada, diga eu. Também gosto. Eu também gostava. Mas é difícil. Olha,
Eu gostava que eu tivesse assim um botão e fizesse a cama logo assim, porque o meu marido desmancha a cama toda. E então todos os dias eu tenho que andar a fazer quase a cama. Há coisas que eu até gostava que me facilitasse a vida, mas não. Mas se eu não souber fazer uma cama, como é que eu posso ensinar a fazer uma cama? Alô? Se eu não souber fazer um prato de comida, como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar de comida? Tudo é um processo. Este homem vivia à mercê dos outros. Até podemos dizer, graças a Deus, Deus é tão bom na vida deste paralítico. Tinha um amigo que o ajudava, que facilitava. Um amigo que até o carregava todos os dias para a porta da igreja. Que amigo fantástico, que maravilha ter um amigo destes que me facilita a vida. Cuidado, cuidado. Cuidado com aqueles que querem facilitar muito a sua vida. Tome cuidado. Fantástico um amigo destes. Tão bom quando nós sabemos que temos amigos que nos carregam, que dizem aquilo que nós gostamos. Se você não gosta, que digam coisas bonitas a seu respeito, epá, eu quero aprender consigo, porque eu gosto que digam coisas bonitas a meu respeito, porque eu sou bonita, que eu sou bela, que eu sou, é verdade. Eu estou a contar, não é pecado, pois não, sou eu. Então nós gostamos que as pessoas digam, nós gostamos que tudo aquilo que nós fazemos que seja da prova e que as pessoas aplaudem, que as pessoas digam, fantástico. Porquê? O nosso ego, ele cresce. Este amigo podemos dizer, com um amigo assim, eu tenho tudo. Eu quero vos dizer, com um amigo assim, nós ficamos dependentes do amigo e não dependemos de Deus. Este amigo levava para a porta da igreja para pedir esmola. Que boa ação, carregar o amigo paralítico e ainda o seu amigo, de quem ele ajudava, de quem ele todos os dias carregava para trás e para a frente, ainda lucrava. Uau, fantástico, um amigo assim é uma maravilha. Muitas são as vezes que nós carregamos bengalas, diga bengalas. Marido. Não, eu não carrego, eu não consigo com ele, nem pensar. Muitas das vezes nós carregamos, queremos tão facilitar a vida do nosso marido. Anda cá a riqueza da minha vida. Eu levo, não queres ir para a igreja? Não vais, meu querido. Não queres comer? Não comas. Não queres ir à igreja? Não queres servir ao Senhor? Não sirvas, coitadinho. Está muito cansadinho. Aí nós carregamos. Meu rico marido trabalha de dia e de noite. Ai, coisa mais linda. E não sei quantos. E nós carregamos o marido. Os amigos. Relacionamentos. Quando é relacionamentos, nós vamos ver o que é que isto está em troca. O que é que eu ganho por ter um relacionamento com alguém que até tem assim algum status, alguém que tenha assim, que se nota que tem dinheiro ou tem influência. E nós nos ajuntamos a esse amigo, porque traz lucro. Vivemos anos e anos a caminhar para o sítio certo, mas continuamos da mesma maneira. Sabem porquê? Porque ficamos à porta. Pastora, mas eu entrei na igreja. É? Este homem, a palavra de Deus nos diz que ele, todos os dias, durante anos, era colocado aonde? À porta da igreja. Vivemos a caminhar para o sítio certo. Ele não foi para o mercado, ele não foi para uma casa de alguém rico, ele não foi para nada disso, ele foi para a porta. Pastora, maravilha. Só que ele ficou no lugar errado. Vivemos anos a caminhar para o sítio certo, mas tudo continua da mesma maneira. Não tivemos uma conversão. Eu dou graças a Deus pela vida da Cleice. Na sexta-feira trouxe uma palavra tremenda. Eu estava ali, eu estava a comer a palavra, eu só dizia assim, filha, continua a falar, que eu estava a beber da palavra. E ela falou sobre ilusão da conversão. Andamos tão iludidos, achamos que somos tão evangélicos, que somos até melhores do que os outros que são da outra Maria. Cantólicos, vancólicos. E batemos a mão no peito
eu conheço a palavra e mais não sei quantos. Mas, meus queridos, tudo fica igual. Os anos passam e tudo fica igual. Sabe qual é a diferença daquele que fica à porta e daquele que entra pela porta? É aquele que entra pela porta, está com uma conversão. Gera nele, a palavra gera nele, o ambiente gera nele, a entrega dele a Deus gera uma conversão. E, meu querido, conversão não é tu vires para uma instituição, não é por tu fazeres parte de um grupo GC, não é porque tu serves nos voluntários. Isso não significa que há conversão na tua vida. Conversão é voltarmos para Deus, é haver uma transformação do nosso interior. Mas muitas das vezes, meus queridos, estamos dentro da igreja como se estivéssemos à porta da igreja. Eu sei que esta palavra não é muito melosa. Mas vocês sabem que eu, diante de Deus, eu tenho um compromisso com Deus de levar a palavra que vocês precisam. Não aquilo que vocês querem, mas aquilo que vocês precisam. E muitas das vezes os anos passam e nós continuamos a fazer tudo ao contrário. Continuamos a mentir. Vocês sabem que o facto de eu dizer que eu tenho um compromisso e eu vou mentir àquela pessoa, você está a ser mentiroso. Diga a verdade porque é que você não foi. Teve um contratempo, não pôde ir. Mas muita gente anda de bengala da mentira. Sobe ano, desce ano, começa ano, termina ano. E continuam uma vida de mentira. Alô? Uma vida de mentira. Continuam a dizer palavrões. Eu faço uma confusão. Como é que alguém que se diz que é cristão, que diz palavrões? Eu faço uma confusão alguém que se diz que é cristão e tem um mau caráter. Deseja mal àquele que lhe fez mal. Eu faço uma confusão alguém que se diz que é cristão. Não vou falar. E assim continuam os anos. Falamos da mesma maneira, vivemos da mesma maneira. Porquê? Porque temos tido facilitadores que dão aquilo que nós queremos. E até dizemos às pessoas, Deus é bom. Mas aquilo que o outro precisa é de se arrepender. Eu ontem estava numa conversa que eu estava, e alguém começou a falar de uma situação, e alguém que conhece a palavra de Deus, alguém que está fora da palavra de Deus, alguém que blasfema contra Deus. Eu só não chorei, porque parecia mal. Eu vim para casa e disse, Deus, tem misericórdia desta vida. Tem misericórdia, mas bate com a mão no peito e diga, eu tenho Deus, eu sei a palavra, eu não preciso, eu é que sei. Eu só dizia, Deus tem misericórdia que esta vida vai para o inferno. Nós temos facilitado a vida dos outros. Eles precisam de ouvir uma palavra, como este homem, como estes dois promotores fizeram. Mas não, nós queremos tudo aquilo que nos faça crescer o nosso ego. Lucro, os anos passam e vamos perdendo o mais importante desta vida. Este homem era colocado no sítio certo, mas no lugar errado. No sítio certo, o lugar errado. Que era dentro da igreja. Temos Pedro e João, promoveram a cura, a esperança para este homem. Como era hábito, ele pediu esmola. Pedro e João estavam a entrar no sítio certo, para o lugar certo. Cada pessoa que passava por aquela porta era lucro para este homem. Até parece, meus queridos, que eu estou a ser insensível para um paralítico, uma deficiência física, e para um homem que vivia de esmola. Não estou não, meu querido. Se há coração mole, eu penso que sou uma dessas pessoas. E que Deus nunca roube, e nem ninguém roube, aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida e sobre este lugar, porque o amor supera todas as coisas. Há 20 anos atrás, não, há 20 anos atrás, 22 anos atrás,
nós tínhamos tido muitos convites para sairmos deste lugar. E o meu marido me dizia, está a fazer agora em janeiro, o meu marido dizia, amor, nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. Nós estávamos bem, estávamos com uma igreja, a igreja estava a crescer, nós estávamos bem. E o meu marido deu-me um papel e eu fiquei com outro. O meu marido sentou-se no escritório, nós estávamos no escritório, ele de um lado, eu do outro. E ele disse, amor, as nossas respostas têm que ser uma só resposta. E nós começámos a orar. Eu dizia, Deus, já não dá mais, o meu tempo aqui acabou. Nós somos tão maltratados que nós dizemos, outra vez nós não queremos. E eu disse, olha Deus, eu só fico neste lugar se tu me deres um amor de maternidade. E naquele momento, Deus me ungiu. E nisto o Espírito de Deus diz, olha, e passa na minha mente todas as pessoas que nós tínhamos, e uma delas era a Corrine e a Anabela. E Deus fala assim, tu queres abandonar os filhos que eu te dei? E naquele dia eu disse, Deus, perdoa-me. Perdoa-me. E naquele dia Deus me banhou com amor de maternidade. E até hoje, nós naquele dia escrevemos, eu quero ficar, o meu marido disse, eu quero ficar. Uma só resposta. E fez 24 anos que nós estamos neste lugar. Eu vou para todo lado. Podem me chamar o que vocês quiserem, lamecha, podem falar o que vocês quiserem. Eu vou para todo lado, vou de avião, barco não, porque eu não gosto de barco. De carro, eu vou para todo lado. E quando eu chego à autoestrada, e eu vejo o Castelo de Orem, não nasci aqui. Eu digo, estou a chegar à minha casa. Este é o lugar que Deus tem colocado para eu estar. Este é o lugar que Deus tem dado para eu promover, tal e qual como Pedro e João. Pedro e João estavam a viver o primeiro avivamento da história. Eles estavam impactados com o mover de Deus. E eles disseram ao paralítico, olha para nós. Será que nós temos coragem de dizer às pessoas, olha para mim? Nos escondemos por trás de uma capa de religiosos e somos tão indiferentes àquilo que está ao nosso redor. Se Pedro e João disseram, olha para nós, é porque aquele homem estava de olhos para baixo, de cabeça para baixo. De certo que este paralítico tinha uma baixa autoestima, tinha vergonha. Mas estes dois promotores não facilitaram como todos os outros que passavam por aquele lugar, entravam na mesma porta, iam para o mesmo sítio e facilitavam a vida daquele homem, dando esmola. Por isso ele estava lá anos e anos. Mas Pedro e João não facilitaram, promoveram para a sua vida aquilo que eles estavam a viver. Quando eu tenho uma experiência com Deus, que é tão bom, tão bom, tão bom, eu quero que os outros possam usufruir. Foi isto que aconteceu com Pedro e João, e disse, olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. Pedro e João não disse, em nome de Jesus de Nazaré, olha, toma lá a bênção. Aleluia. Ele disse, levanta-te, põe-te de pé. Podemos ler isto, todo o versículo, os versículos de 1, e podemos ver no versículo 6, e Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Podem aplaudir. O que eles estavam a viver, eles passaram para aquele homem. Eles deram o que tinham, aquele que traz cura, que traz salvação, aquele que restaura. Às vezes estamos tão preocupados com aquilo que é financeiro. Pastora, claro, você precisa de dinheiro para pagar a renda, você precisa de ir trabalhar, você precisa de tudo isso. Mas, meu querido, mais importante que tu teres todas essas coisas, sem Deus,
tu te tornas um paralítico à mercê de tudo aquilo que os outros te possam fazer. Espiritualmente é assim que tu andas. Pedro disse: não tenho dinheiro, mas em nome de Jesus levanta-te. E a palavra de Deus nos diz logo a seguir, aleluia, aleluia, ele disse: olha, pegaram na mão dele e o ajudaram a levantar. Meus queridos, por isso a experiência que eu tive ontem, de dar a palavra, mas também tive a experiência de ver que aquele homem realmente ele tinha fome. Foi um pouquinho. Não sei se eu vou ver mais aquele homem. Estou à espera dele em Fátima, não sei se tem telemóvel. Mas, meus queridos, tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus, declarando, as coisas acontecem. Eles pegaram-lhe pela mão e o ajudaram a levantar. E o milagre aconteceu porque 2 homens não foram facilitadores, mas promoveram a uma vida de esperança, a uma vida de libertação, a uma conversão. Meu querido, não é os anos que tu entras neste lugar ou os anos que tu tens de crente. Eu devo ser a pessoa, eu e o meu marido, que mais anos de crente nós temos. Não é isso. Não é isso que demonstra que eu sou promotora. Mas é aquilo que nós vivemos a cada dia. E nós podemos ver, meus queridos, que aquele dia foi a mudança de vida deste homem. Ele estava no lugar certo e entrou para o lugar certo, para dentro. Quando há uma conversão, deixamos a velha vida. Amém? Deixamos a velha vida, deixamos os vícios, deixamos as dependências, deixamos tudo aquilo que nos afasta de Deus e colocamos a nossa vida em ordem. O povo que estava dentro da igreja, podemos ver no versículo 11, que diz que o paralítico, ele entrou na casa, ele entrou no templo a aplaudir ao Senhor, a saltar, a glorificar. E mais uma coisa no versículo 11 diz que ele se apegou e apegou-se o coxo que fora curado, Pedro e João. Meus queridos, quando nós temos uma experiência com Deus, a nossa vida muda, as nossas prioridades mudam, os nossos objetivos mudam, porque Ele é o primeiro na nossa vida. E eu termino. Podemos ver, meus queridos, a alegria de Pedro e João, de ver o homem a entrar por dentro da casa. E os outros que estavam dentro da igreja. Uau! Aquele não é o paralítico, aquele que estava a mendigar, mas aquele que estava a entrar era o ex-paralítico, era o ex-mendigo. Porquê? Porque teve uma experiência com Deus. Meus queridos, isto quer dizer o quê? Que quando nós somos promotores e não facilitadores, nós vamos nos alegrar pela vida das pessoas a crescerem. Até podem crescer mais do que nós, até podem ser mais promotores do que nós, mas nós vamos ver eles a crescer. Que alegria eu ver vocês hoje aqui. É uma alegria ver as crianças, ver os adolescentes, ver vocês a adorar a Deus. Para mim é uma alegria. Significa que nós temos estado a promover aquele que é o mesmo ontem e hoje e será para todo o sempre. Fiquemos de pé. Eu nesta manhã eu quero fazer um convite. Feche os teus olhos, para vocês que também estão nas vossas casas. Feche os seus olhos, se puder, mas principalmente aqueles que estão aqui. Qual destes 3 nós somos? Somos como aquele mendigo paralítico que chega à porta, mas fica à porta, não entra para dentro, mesmo estando dentro da igreja? Ou temos sido facilitadores, achando, a coisa não é bem assim, Deus é tão bom,
Deus é misericordioso, mas, meus queridos, no céu ninguém entra com pecado. Não facilite àquele que conhece a palavra e você vai lá, passa a mão pelo pelo. Coitadinho, coitadinho. Não, meu filho, se você tem uma vida errada, você deve levar a essa pessoa. Ponha a sua vida em ordem. Ponha a sua vida em ordem. Ou estamos sendo promotores como Pedro e João. Não deixes para amanhã aquilo que tu hoje podes fazer. Mudar o teu estado físico, emocional e espiritual. Hoje é dia de seres um facilitador para a vida daqueles que precisam de mudar de vida. E terceiro, vamos ser promotores do Evangelho que transforma, que salva, que cura, que ainda hoje continua a trazer mudança e esperança à vida das pessoas. Todos nós de olhos fechados, a jovens, adolescentes, adultos. Tu e Deus sabes qual destes três tu estás sendo ou tens vivido. Este homem passou anos a estar à porta. Anos. Eu não quero que te aconteça isso. Entra para dentro. Usufrui da presença de Deus. Talvez o teu passado te tenha amarrado emocionalmente. Entra para a porta. Entra, passa a porta e assenta no lugar, que é o lugar que Deus tem preparado para a tua vida. Só tu e Deus é que sabem. Eu estava a contar que esta madrugada o sonho foi incomodativo, mas eu não aceito que o meu passado volte à minha vida. Eu não aceito que o meu passado volte-me a aprisionar emocionalmente. Não posso, porque o meu passado trouxe doença à minha vida, aonde o diabo me amarrou com uma doença incurável durante anos e anos, por causa de eu estar presa ao meu passado emocional. Mas Jesus, é este Jesus, o Jesus de Pedro e João. E um dia eu disse: Deus, eu não aguento mais. Eu vinha para a igreja, mas eu ficava à porta. Eu não usufruía da presença dele. Mas eu me sentava num lugar como esse. Mas houve um dia que eu disse: Deus, a partir de hoje, acabou. E Deus mudou. Deus transformou. E eu comecei a deixar aquilo que eu achava que ninguém sabia. Mas eu e Deus sabíamos que eu estava a fazer errado. E eu comecei a deixar. E Deus começou a trazer bênção à nossa vida. Queridos, nesta manhã, para de facilitar a vida do teu marido. Só podes orar por ele. Só podes orar pelo teu filho. Só podes orar pela tua esposa. Mas aquilo que é para ele fazer, não é para tu fazeres. Aquilo que tu podes fazer pelo teu marido, pela tua casa, é só orar e dizer como Pedro e João: prata eu não tenho, mas tem Jesus na tua vida. Nesta manhã, meu querido, nesta manhã, talvez tu estás esgotado de facilitar tanto a vida dos outros e ficaste paralítico, aprisionado, ainda facilitador. Eu quero te dar as boas novas de salvação. Jesus está neste lugar. Não tenho dinheiro para vos dar, não tenho casa para vos dar, não tenho roupa para vos dar, mas aquilo que eu tenho é Jesus Cristo. Nesta manhã é dia de salvação. Nesta manhã é dia de restauração. Nesta manhã é dia de deixar o passado e começar algo novo com Deus.